Olá, pessoal, e boas-vindas a mais esta análise detalhada produzida pela Ford College. Bom, na nossa lição anterior da trilha, a gente fez um mergulho profundo nas ferramentas e naquela lista de checagem inicial para portabilidade. Basicamente, a gente montou o nosso kit de sobrevivência de engenharia de software. Hoje, a gente vai dar o próximo grande passo estrutural, entender de verdade os princípios centrais de design que são literalmente obrigatórios para trazer projetos inteiros do ecossistema EVM direto para a rede Solana. Sabe, pensa nisso como construir um arranha-céu imponente. Antes de despejar um único litro de concreto na nova fundação da Solana, a gente precisa de uma planta arquitetônica meticulosa. Não é só traduzir linhas de código de um lado para o outro. É preciso repensar a física da construção desde o nível do solo. Então, a nossa rota de hoje tem 5 paradas bem rápidas e super lógicas. A gente vai passar por 1. Construindo a base com foco em invariantes. 2. O duelo entre a EVM e a Solana. 3. Fronteiras de instrução e transação. 4. Dissecando uma instrução Solana. E a nossa seção 5, o próximo passo. Essa planta mestre não serve só de mapa, não. O objetivo dela é guiar toda a demolição controlada do contrato original, tijolo por tijolo, para que a gente possa reconstruir tudo com segurança num terreno completamente novo, sem perder a essência do negócio. Certo, seção 1. Construindo a base, identificando invariantes. Trazendo de volta aquela metáfora da arquitetura civil, todo engenheiro sabe muito bem o que é uma parede de sustentação. Se alguém derruba uma parede de suporte no meio de uma reforma, o prédio inteiro simplesmente desaba em cima de todo mundo. No design de contratos inteligentes e em toda essa migração para Solana, a gente lida com algo extremamente parecido. Porque pensa bem, o ambiente está configurado, a interface de linha de comando da Solana está lá, o Anchor está rodando bonito, mas no final das contas, o que exatamente a gente está construindo? A pergunta do $1 milhão aqui é: quais propriedades vitais daquele código Solidity original precisam sobreviver a esse processo de migração sem causar um colapso na lógica do negócio? Ferramentas são vitais, claro, mas a lógica intacta é o que define o sucesso da operação. E a resposta exata para isso se resume a uma única palavra: invariante. Invariantes são as regras de ouro, aqueles mandamentos inquebráveis do seu contrato. Para deixar mais claro, imagina o suprimento total de um token em circulação. Não importa se o mercado entra em pânico e a gente tem 10 mil transferências em 1 minuto. A soma de todos os saldos individuais tem que bater exatamente com o total emitido pelo contrato. Sempre. Isso é um invariante. Preservar essas propriedades afeta absurdamente o novo design, mudando a forma como a gente barra a reentrância e definindo quais operações precisam ficar grudadas para manter a atomicidade. O que nos leva direto para a seção 2, o duelo. EVM versus Solana. Agora que a gente já sabe o que precisa ficar de pé a qualquer custo, vamos entender as leis da física desse terreno novo. Os códigos de obras são drasticamente diferentes entre as duas redes. E assumir que tudo funciona do mesmo jeito, olha, é receita certa para o fracasso. O contraste chega a ser meio cômico. Pensa na EVM como aquele anfitrião de festa super relaxado, sabe? Ele deixa a multidão inteira entrar pela porta da frente, numa única transação gigante, e só cobra a conta do gás lá no final da noite. Se alguém quebrar alguma coisa no meio da festa, a EVM simplesmente reverte a bagunça toda, devolve o troco e finge que a noite nunca existiu. A Solana, por outro lado, age como um segurança de balada extremamente impaciente e rigoroso. Nenhuma alteração de estado acontece sem que se apresente a identidade e assinaturas explícitas na porta. Tem que pedir permissão de empréstimo até para ler dados antes da festa começar. E o custo não é um gás genérico, são limites duríssimos de unidades de computação e regras rígidas para os famosos PDAs. Vamos para a seção 3, fronteiras de execução, instruções e transações. Entendendo essas regras inegociáveis do nosso segurança da Solana, a gente foca agora em decidir o layout das salas da nossa construção. O desafio gigantesco do projeto é definir o tamanho ideal de cada função isolada da EVM. Essa alteração cabe perfeitamente numa salinha simples, ela exige um andar inteiro, ou o nível de complexidade pede um complexo de vários edifícios conversando entre si. E para que esse layout não vire um labirinto, a gente precisa aplicar uma lista de checagem mecânica de 3 passos precisos para toda a função que vem lá da EVM. O primeiro passo é ser o inspetor, identificar tudo que vai ser tocado, quais contas a gente vai ler ou modificar. O segundo passo é a blindagem, classificar os invariantes que precisam valer antes e logo depois da execução. E o terceiro passo, definir a menor unidade atômica possível na Solana capaz de segurar tudo isso sem estourar nenhum limite de computação da rede. Aquele raio-x de 3 passos inevitavelmente nos leva a 3 opções práticas de fronteiras de design. A primeira é a instrução única, que, convenhamos, é a favorita da galera.
Ela é super eficiente, tem contas estáticas e minimiza muito a sobrecarga da rede. Mas, se o seu contrato tem muitas contas dinâmicas, a gente passa para transação agrupada, o que já exige uma ordem determinística impecável na hora da chamada. E, por fim, para as lógicas pesadas, a gente adota o fluxo multitransação. Como não cabe num bloco só, a gente precisa ativamente de escrows, que são cofres temporários neutros na blockchain, para segurar fundos de forma segura enquanto o programa espera o resto da transação chegar. Certo, seção 4. Dissecando o código, uma instrução Solana. Coloquem os capacetes de engenharia de software. A gente vai nescer agora, na casa de máquinas virtual e examinar de perto, no detalhe mesmo, o encanamento prático de uma transferência de tokens. O maior ponto de virada aqui, o grande choque de realidade, é entender essa enorme mudança de mentalidade. Desenvolver nativamente na Solana significa o fim absoluto de qualquer magia oculta. Na EVM, muita coisa rolava silenciosa nos bastidores, assumindo coisas automaticamente. Na Solana, não. Você tem que declarar cada detalhe, arrancar as suposições invisíveis pela raiz e transformar tudo em fronteiras de programa totalmente explícitas e transparentes no código. Quer ver na prática? São estas 4 verificações estruturais que formam os pilares de segurança de uma instrução. Primeiro, tem o Context Struct, validando as contas e os danos. Segundo, a exigência implacável de um assinante. Sem assinatura da autoridade, não move um centavo. Terceiro, o Balance Check, que é a verificação matemática de saldo, aplicando diretamente o nosso famoso invariante. E quarto, a mutação direta do estado. E olha o ganho absurdo de eficiência aqui. A gente faz todas essas verificações protegendo o edifício antes do processador gastar tempo e dinheiro com desserializações. Só para contextualizar, a desserialização é o ato super pesado de desempacotar dados brutos da blockchain para o programa ler. Barrar execuções inválidas antes de desempacotar tudo isso salva recursos e blinda o projeto contra ataques. Chegando na nossa reta final, seção 5, o próximo passo, conclusão da migração. Com a fiação toda revisada, fundações firmes e permissões na mão, é a hora de levantar a cabeça e garantir que essa primeira etapa se conecte redondinha com o restante da nossa grande obra. Fazendo aquele resumão de ouro, a sua planta arquitetônica deve sempre começar inventariando os invariantes do negócio. Na sequência, já decide a atomicidade o mais cedo possível. Depois, não tenha pena de usar as fronteiras do programa para deixar super explícito quem é o dono do quê. E por fim, desenhe os layouts de contas já pensando em fugir dos custos de processamento e desempacotamento de dados. É exatamente esse nível de planejamento robusto e preventivo que pega a teoria abstrata e transforma em um código eficiente que vai te poupar meses de dor de cabeça. E para fechar o nosso raciocínio de hoje, eu deixo essa provocação. A transição para Solana é a mudança de suposições implícitas da EVM para regras explícitas e inegociáveis. Porque não é só trocar a Solidity tipo Rust, é abraçar o controle total. Ter essa base muito sólida abre as portas perfeitamente para a nossa próxima lição de mapeamento de estado e padrões de propriedade. Pessoal, foi excelente mergulhar nestes princípios de design, mas lembrem-se, o aprendizado não para aqui. Entrem agora mesmo no site forge.college para descobrir mais materiais incríveis e continuar construindo com excelência na Web3. Muito obrigado por acompanhar mais este estudo da Forge College e até a próxima!